Em média, um Rottweiler adulto consome de 2 a 3% do seu peso corporal em alimento diariamente. Isso pode ser qualquer coisa, desde ração para cães até proteínas animais e marinhas, carnes magras, a lista continua. Mas e se eu te dissesse que Rottweilers no Brasil comeram uma pessoa sem saber? Isso por si só é horrível e vil, mas o motivo vai te dar arrepios genuínos. Eu gostaria de poder dizer que não era real, mas quando a modelo, atriz e mãe brasileira de 25 anos, Elisa Samúdio, desapareceu, ninguém esperava que seus restos tivessem sido alimentados a Rottweilers, nem mesmo a polícia. Apelidada de vítima invisível, já que seus restos nunca podem ser recuperados, o caso de Elisa Samúdio vai te deixar aterrorizado, revoltado e em choque total, porque é a representação pesadelo do sistema de justiça, favorecendo os famosos e ricos, julgando a vítima por sua profissão e, finalmente, falhando em protegê-la. Bem-vindo ao True Crime Stories Tie Knots. Se você é novo aqui, posto casos de crimes reais semanalmente, sem narrações de IA, apenas você, eu e um caso para solucionar. Então, se você quer ver alguns documentários de crimes reais à moda antiga, clique no botão de inscrever-se. É gratuito e mantém você atualizado com meus futuros vídeos. Elisa Silva Samúdio nasceu em 22 de fevereiro de 1985 no Brasil, filha de Luíse e Fátima. Luíse era arquiteta, já Fátima era agricultora. Mas o casal estava longe da perfeição. Luíse era um homem violento que abusava fisicamente de Fátima em várias ocasiões. É seguro dizer que a jovem Elisa teve o primeiro vislumbre de quão terríveis as pessoas podem ser muito cedo em sua vida. Mas Fátima não era o tipo de mulher que ficava com um homem abusivo. Quando Elisa tinha 6 meses, Fátima decidiu se divorciar do marido para tirá-la daquela situação. Mas como Fátima estava em meio a problemas financeiros e não conseguia criar uma criança sozinha, a bebê Elisa foi deixada com Luíse, enquanto Fátima saía da casa da família e seguia para recomeçar sua vida em Campo Grande. Logo, ela conheceu um homem, se apaixonou, casou-se e o casal recebeu um filho. O casal também iniciou uma próspera fazenda de pimenta. Durante todo esse tempo, Fátima ocasionalmente encontrava Elisa até seus 10 anos, quando ela foi morar com a mãe e a nova família em Campo Grande. Ela passou um ano lá antes de voltar para a casa do pai, depois que ele ameaçou as duas de morte, então levou Elisa de volta para sua terrível casa. A vida para Elisa não era ideal. Sua família estava despedaçada. Estava em dificuldades financeiras. E Elisa, desde muito jovem, também foi submetida a abusos por seu pai. O aspecto mais repulsivo da vida de Elisa com Luíse é que, ainda adolescente, ele tentou forçá-la a se prostituir puramente pelo dinheiro que isso gerava. Esse homem não tinha limites, e isso por si só provou o quão quebrado ele realmente estava. O melhor momento da vida de Elisa foi o ano que passou com sua mãe, sendo o único período normal e estável em sua vida. No entanto, sua grave situação familiar não impediu Elisa de mirar nas estrelas. Ela queria se tornar uma modelo e atriz nas partes mais famosas do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. E foi exatamente isso que ela fez. Aos 18 anos, Elisa fez as malas e se mudou para São Paulo. Mas Elisa logo se deparou com as brutais realidades de se mudar para uma grande cidade com grandes sonhos e bolsos vazios. Não seria fácil. Apesar de Elisa ter feito testes para diversos papéis em filmes, TV e campanhas de moda, ela não obteve sucesso em nenhum deles. Com o coração partido e precisando de dinheiro para sobreviver, Elisa sentiu que não tinha escolha a não ser recorrer ao trabalho adulto, infelizmente caindo em uma terrível armadilha em que tantas jovens se encontram. Especialmente no mundo de hoje, com o advento de aplicativos que permitem que você pague pessoas para fazer praticamente qualquer coisa. É tão triste ver a Elisa tentando sobreviver em uma grande cidade e vendo seus sonhos desaparecerem tão rapidamente. Elisa não tem o emprego dos sonhos, mas conseguiu alguns papéis como atriz em filmes adultos. Ela realizou seu sonho de ser modelo, aparecendo em diversas revistas do Brasil. Isso foi essencialmente a porta de entrada para o sucesso de Elisa, abrindo um mundo de oportunidades e conexões para ela. Com seu sucesso na modelagem, Elisa frequentou vários eventos esportivos, principalmente de futebol. Lá, ela conheceu e fez contatos com jogadores de futebol famosos.
Elisa sempre amou futebol desde que era jovem, e era seu sonho se casar com um jogador de futebol e se tornar mãe. Em um desses eventos, ela conheceu um famoso jogador de futebol, Bruno Fernandes de Souza. Bruno e Elisa tinham em comum o fato de virem de famílias desestruturadas. O pai de Bruno era um homem muito violento com um passado criminoso e sua mãe era uma alcoólatra furiosa. Bruno e Elisa tiveram inícios de vida bastante conturbados, mas Bruno superou e fez da vida uma missão para o sucesso. Ele se tornou um jogador de futebol bem conhecido e jogou com o Corinthians, depois se tornou parceiro da MSI antes de se juntar ao Flamengo em... Por todas as contas, Bruno era um ótimo goleiro e até chegou a ganhar vários troféus de 2007 a 2009, enquanto jogava pelo Flamengo. Mas Bruno, na época em que conheceu Elisa, era casado com uma mulher chamada Diane. Isso era algo que Elisa sabia, mas não impediu ambos de se envolverem em um caso amoroso intenso. Bruno não estava procurando nada sério, já que ele era um famoso jogador de futebol e obviamente já era casado. Mas ele não se opunha a sair às escondidas atrás das costas de sua esposa. De acordo com conhecidos de Bruno, ele prometeu a Elisa que se divorciaria por ela. Mas não se sabe se era verdade ou apenas uma tentativa de acalmá-la, já que ela definitivamente queria mais do que um caso secreto. Agora, o local real do encontro entre Elisa e Bruno é desconhecido. Segundo amigos, Bruno e sua parceira se conheceram em um churrasco em 2008, mas Bruno afirma que foi em uma festa. Independentemente disso, os dois passavam muitas noites na casa de Elisa, longe da imprensa, e alguns meses depois do início do caso, Elisa engravidou do bebê de Bruno. Bruno não recebeu bem a notícia e começou a agir como se fosse culpa de Elisa. Corrija-me se estiver errado, mas tenho quase certeza de que são necessárias 2 pessoas para fazer um bebê. Elisa não o enganou para fazer nada. Foi puramente um acidente, e independentemente disso, por causa da gravidez, Bruno terminou com Elisa, o que é tão nauseantemente irritante. Ele não apenas abandonou por completo suas responsabilidades paternas, como também as transferiu para a mãe da criança, deixando-a desamparada quando mais necessitava de auxílio. Bruno, após o término, insistiu que não queria o bebê, alegando que Elisa era apenas uma distração para ele e que não estava procurando nenhum compromisso. Ele até tentou forçar Elisa a se livrar da criança, mas felizmente Elisa se manteve firme e quis ficar com o bebê. Isso se provou problemático para Bruno e sua reputação, porque as pessoas começaram a falar. Escândalos e rumores sugeriam que Bruno estava envolvido com outra mulher, que esperava um filho dele. Isso fez Bruno entrar em espiral, escalando as coisas perigosamente. Em um determinado momento, Bruno sequestrou Elisa e a forçou a tomar medicamentos que terminariam com a vida do bebê, mas, felizmente, o bebê sobreviveu sem problemas. Mas este incidente fez com que Elisa finalmente se revelasse ao público e registrasse um boletim de ocorrência para sua segurança em 13 de outubro de 2009. Elisa declarou à polícia que Bruno era um homem volátil e perigoso. No julgamento, Elisa obteve apenas uma ordem que proibia Bruno de se aproximar a menos de 300 metros dela, o que era insuficiente para ela, que temia genuinamente por sua vida. No entanto, os investigadores não aprofundaram o caso dela e não forneceram a proteção necessária. Como Eliza já havia trabalhado com trabalho adulto anteriormente, acredita-se que a polícia a descartou, dando-lhe uma simples ordem de restrição antes de mandá-la embora. O que Elisa realmente queria era proteção, vigilância, alguma coisa. Após essa decepção, Elisa recorreu às emissoras de notícias brasileiras e revelou detalhes sobre seu caso com Bruno, o que foi um golpe total na vida pessoal e na reputação de Bruno. Elisa também exigiu apoio financeiro de Bruno, mas o tribunal fechou os olhos para isso, já que o relacionamento do casal não era oficial, o que é completamente ridículo se você me perguntar. Se ter um filho juntos não oficializa um relacionamento, então não sei o que oficializa. Bruno continuou a afirmar publicamente que a criança não era dele e que Elisa estava tentando extorquí-lo, alegando que isso era comum entre mulheres nesta profissão. Isso realmente mostra o caráter de Bruno. Elisa, por outro lado, refutou essas alegações depreciativas de Bruno e confirmou que ela tinha sido fiel a Bruno desde o início, mesmo que ele, tecnicamente, não tivesse sido fiel a ela, pois ele era casado. Toda a situação era uma bagunça. Avanço rápido para o 10º de fevereiro de 2010. Elisa deu à luz a um menino saudável.
a quem chamou de Brunino, que significa Bruno Júnior, ou Pequeno Bruno. Bruno não estava nem um pouco interessado em seu filho, e não o viu até ele ter 4 meses de idade. Toda a situação era simplesmente terrível para Elisa e o bebê. Ela queria melhorar a vida do filho. Ela esperava que o pai do bebê aparecesse, mas Bruno só se importava com sua própria imagem. Elisa logo descobriria até onde ele iria para salvar sua reputação. Avançando para 4 de junho de 2010. Este foi o último dia em que Elisa procurou alguém. Na verdade, Fátima, mãe de Elisa, achou estranho a filha não ter entrado em contato por tanto tempo. Apesar do desentendimento inicial, Fátima ainda se preocupava com Elisa, sua filha. Fátima nem sabia que Eliza tinha um filho, acredite se quiser. Os amigos de Elisa também começavam a se preocupar, pois ninguém tinha notícias dela desde 4 de junho. Pouco tempo depois, Elisa Samúdio, 25 anos, foi dada como desaparecida. O mais aterrorizante era que seu bebê, Brunino, havia desaparecido completamente. Para a polícia, era uma corrida contra o tempo. Eles imediatamente abriram uma investigação, e as notícias da modelo brasileira estavam em todas as estações de notícias. Os detetives investigaram várias pessoas, entre elas Bruno. Quando questionado pelos investigadores, Bruno manteve veementemente sua inocência, negando o envolvimento no desaparecimento de Elisa, a criança. Ele alegou não ser o pai, e que Elisa era apenas uma distração para ele. Ele repetia as mesmas coisas para a mídia, como fazia meses atrás. 24 de junho de 2010 chegou, trazendo uma reviravolta chocante e aterrorizante no caso. A polícia recebeu uma denúncia anônima, afirmando que Elisa havia sido assassinada, seu corpo enterrado sob o piso de concreto da fazenda de Bruno e que as evidências haviam sido queimadas. Mesmo que essa fosse uma pista crível, já que todos suspeitavam que o goleiro Estrela tinha algo a ver com o desaparecimento de Elisa, não foi fácil para a polícia. Eles não conseguiram obter um mandado de busca para a residência de Bruno, porque ele era uma figura proeminente na investigação e não queriam causar problemas desnecessários, o que é difícil de entender. O clima político nesta área é aparentemente tão vastamente diferente de outras partes do mundo. Aqui a polícia e a justiça falharam com a pobre Elisa. As autoridades falharam em proteger Elisa no início por razões absurdas. Agora, com ela e seu filho desaparecidos, os investigadores se preocuparam mais com a imagem pública de Bruno do que com uma mulher que poderia estar em grande perigo. Se isso não te deixa furioso, não sei o que vai deixar. Mas em 26 de junho, Bruno foi oficialmente nomeado o principal suspeito no desaparecimento de Elisa, após detetives encontrarem Brunino na casa de Bruno com outra amante, Fernanda Castro. Felizmente, Brunino estava vivo, ileso e bem. Quando os investigadores questionaram Fernanda, ela confessou que a criança havia sido entregue a ela pela esposa de Bruno, Daiane, e ela foi solicitada a cuidar dele. Os detetives estavam extremamente desconfiados de Bruno neste ponto, porque por que Daiane teria o filho de Elisa e o que ele estava fazendo na casa de Bruno quando ele não queria nada com a criança? E mais importante, onde estava Elisa? Após a revelação, Fernando foi detido. Em 28 de junho, outra busca foi realizada na casa de Bruno. Naquele momento, Bruno e sua esposa, Daiane, estavam não cooperativos e haviam contratado advogados. Bem conveniente esse timing. Os investigadores encontraram muitas evidências perturbadoras durante a busca. Os pertences de Elisa, como óculos de sol e sapatos pretos. Eles também encontraram fraldas de bebê e, ao revistar o Range Rover do Bruno, a polícia encontrou e recolheu vestígios de sangue como evidência. Quando os investigadores apresentaram todas as evidências ao tribunal, o juiz arquivou o caso por insuficiência de provas. E para ser justo, além do sangue, que nem mesmo foi provado ser de Elisa até este ponto, você tem que admitir que o resto das evidências é bastante circunstancial. Quer dizer, se os dois estivessem namorando, faz sentido que alguns dos itens dela pudessem ter sido encontrados na casa do Bruno. Mas em 6 de julho de 2010, no entanto, alguém incrivelmente próximo ao caso contatou os detetives com mais evidências do que eles poderiam ter pedido. Uma confissão. Sérgio, um jovem de 17 anos e primo de Bruno, procurou os investigadores. Ele possuía detalhes extremamente angustiantes para relatar à polícia.
Sérgio confessou ter sido cúmplice no assassinato de Elisa, planejado por Bruno. Segundo Sérgio, Bruno havia contatado um assassino local e um ex-policial chamado Marcos dos Santos, também conhecido como Bola, e pediu sua ajuda para se livrar de alguém que estava tentando prejudicar sua reputação. A versão dos eventos de Sérgio afirmava que Bruno também foi uma das últimas pessoas a falar com Elisa no dia 4 de junho, quando ele a convidou para sua fazenda em Esmeraldas. Parece que ele queria entrar em acordo sobre pensão alimentícia, fazer teste de paternidade e resolver outras questões financeiras pendentes do casal. Como Elisa não tinha carro, Bruno decidiu que iria buscá-la em sua casa. Quando um carro parou em frente à casa de Elisa, Sérgio estava no banco de trás, enquanto outro amigo de Bruno, Luiz Henrique Ramal, estava dirigindo o carro. Elisa, sem saber, entrou no banco do passageiro com seu bebê nos braços e foi tragicamente atacada por Sérgio. Armado com uma arma de fogo, Elisa lutou bravamente até o fim, tentando tomar a arma dele. Sérgio tentou atirar em Elisa, mas descobriu que a arma estava descarregada. Como último recurso, ele a acertou na cabeça com a coronha até ela perder a consciência. Então, ela foi levada para a casa de Bruno, onde ele e Bola a aguardavam. Os pertences de Elisa foram queimados, e Bruno mandou Bola lidar com ela, mas não mencionou a criança. Bruno pagou seus capangas e deixou a cena. No dia seguinte, em 5 de junho, Bruno tinha um jogo importante com sua equipe, dando-lhe um álibi. Sérgio então confessou que Elisa foi mantida por uma gangue local por dias, antes de sua vida ser finalmente tirada, e ela foi então alimentada para um grupo de Rottweilers. Depois que isso foi feito, Brunina foi entregue a Bruno, e esse foi o fim da história de Elisa. Agora, a confissão de Sérgio, embora fosse interrompida e mudasse às vezes, estava muito alinhada com a chamada anônima que os investigadores haviam recebido. Acreditava-se também que os restos da pobre Elisa estavam enterrados em concreto para apagar todos os seus vestígios, que era a intenção de Bruno desde o começo. Segundo evidências policiais, Elisa provavelmente morreu em 10 de junho, ou seja, foi mantida por seus captores durante 6 dias, enquanto eles faziam sabe-se lá o que com ela. Isso é apenas um nível de tragédia que é demais. A polícia, após ouvir tudo isso, decidiu realizar outra busca no local onde Sérgio indicou onde estavam os restos mortais de Elisa, mas não encontraram nada. Os detetives suspeitavam que Sérgio e outros envolvidos na trágica morte de Elisa mentiam sobre a localização do corpo, buscando leniência do tribunal. Uma ironia vinda de pessoas que não hesitaram em levar uma mulher indefesa a um fim trágico. A confissão emocional de Sérgio provou ser a força motriz, e o juiz finalmente emitiu mandados de prisão para todos os envolvidos no ataque e morte de Elisa, o que incluía Bruno também. Em 8 de julho de 2010, Marcos, conhecido como Bola, foi preso pela PM. Bruno e Luiz se entregaram à polícia após convicção dos advogados de Bruno, pois isso era o melhor para sua imagem pública. Sério, esse homem teve a audácia de salvar sua reputação, mesmo depois do que ele fez. O julgamento ocorreu em 19 de novembro de 2012, quase 2 anos após o desaparecimento de Elisa, e os principais suspeitos incluíam Bruno, Luiz, Bola, Fernanda, Diane e os 2 outros cúmplices. No final, Luiz foi condenado a apenas 15 anos de prisão por sequestrar e tirar a vida de Elisa. Bola recebeu 19 anos de prisão, mais 3 anos adicionais por esconder o corpo de Elisa. A amante de Bruno, Fernanda, recebeu 5 anos de prisão por ocultar informações das autoridades. No julgamento de Bruno, Sérgio foi a principal testemunha. Ele foi considerado inocente por ser menor de idade quando Elisa morreu. Mas algo drástico ocorreu. Sérgio morreu misteriosamente em 2012 após ser atingido por uma motocicleta que aparentemente o seguia do trabalho até sua casa. Apesar de se presumir que Bruno não esteja envolvido na morte de Sérgio, é um pouco misterioso como ele morreu, considerando que o julgamento de Bruno estava próximo. No julgamento de Diane, esposa de Bruno, ela foi inocentada e liberada. Em dezembro de 2012, o Flamengo rescindiu oficialmente o contrato de Bruno, pois seu envolvimento estava fazendo o clube perder patrocinadores. No final, a reputação de Bruno permaneceu arruinada, significando que neste ponto, Elisa havia morrido em vão. Em 2013, Bruno foi considerado culpado pelo assassinato de sua amante, Elisa, e condenado a 22 anos de prisão.
Mas a história de Bruno ainda não acabou, porque em 2017, 4 anos após Bruno ser preso, um recurso foi apresentado por seus advogados e Bruno foi chocantemente libertado. Poucos dias após sua libertação, Bruno se juntou ao Boa Esporte, pelo qual jogou uma partida em 8 de abril de 2017, o que é simplesmente insano. Um homem preso por assassinato estava livre para viver sua vida, embora o Boa Esporte tenha perdido todos os patrocinadores após a entrada de Bruno, e houve uma enorme repulsa do público direcionada ao clube por acolher um criminoso condenado. Porém, isso foi breve, pois Bruno foi preso novamente após seu recurso ser rejeitado, tendo que cumprir sua pena completa, encerrando também seu contrato com o novo clube. Mas isso também foi de curta duração, pois em julho de 2019, Bruno recebeu uma sentença de prisão semiaberta, na qual ele podia sair da prisão durante o dia, mas ficava preso à noite, o que é absolutamente absurdo. É desconcertante ver o tribunal tratar Bruno, um assassino condenado, com tanta leniência devido à sua fama, enquanto falhou em proteger Elisa, uma mãe solteira tentando seguir em frente com sua vida. Posteriormente, Bruno ingressou em outro clube de futebol, mas seu contrato foi rescindido novamente devido à sua incapacidade de comparecer aos treinos e sessões por causa das restrições prisionais. Bruno se divorciou e se casou novamente enquanto estava na prisão. Então, por todas as contas, Bruno estava vivendo uma vida bastante normal. Ele ainda cumpre pena em regime semiaberto, tem uma nova família e busca outro clube de futebol para jogar. Após o sumiço de Elisa e durante o julgamento, sua mãe, Fátima, batalhou até o fim pela custódia de Bernino. Quando se pensa que as coisas não poderiam piorar, o sistema de justiça brasileiro prova o contrário, falhando novamente em ver a razão. A guarda do bebê foi dada a ninguém, menos que seu avô Luiz Carlos Samúdio, a mesma pessoa que abusou de Elisa e Fátima, e até forçou sua própria filha a se envolver em trabalho adulto em uma idade muito jovem. Quem, em sã consciência, concederia a guarda de uma criança a um predador que nem sequer tem um histórico crível de cuidar de sua própria família? Segundo o tribunal, Luiz Carlos foi o último a morar com Elisa, portanto, era razoável que seu filho também morasse com ele. No entanto, omitiram que Luiz mantinha Elisa cativa, ameaçando-a de morte caso ela partisse. Após a custódia de Bernino ser entregue, Fátima foi ao tribunal e, com provas irrefutáveis do comportamento violento de Luiz, exigiu a custódia da criança. Pouco depois, Luiz foi condenada por agredir uma menina de 10 anos. E foi quando o tribunal imediatamente tirou a custódia de Luiz e Fátima recebeu a custódia total de Bernino. Fátima se tornou oficialmente a guardiã legal do bebê. Ela pediu um teste de paternidade que confirmou que Bernina era filha de Bruno. Isso confirmou que Elisa havia sido fiel a Bruno. A criança cresceu desde então e está vivendo com sua avó, que a está cobrindo com toda a atenção e amor que Elisa teria se estivesse viva e bem. Este caso é verdadeiramente trágico e é uma perfeita demonstração de raiva humana crua e não filtrada. Pensar que Bruno, uma desculpa de pessoa obcecada por si mesmo e faminta por fama, removeria Elisa do quadro de forma tão brutal e impiedosa e depois testemunhar o tribunal e ir além da conta em leniência para com ele é arrepiante além da medida. Elisa, apesar do início de vida difícil, era determinada e sonhava em formar uma família com o homem que amava. Mas ela pagou com sua vida, ceifada pelo homem em quem pensou poder confiar. Relacionamentos controladores e abusivos são como um labirinto escuro, sem saída aparente. Mas certamente, há uma saída se você optar por mudar o rumo da sua vida. Todos nós merecemos alguém que se orgulhe de nos ter em sua vida, não que nos esconda, pois é assim que são os relacionamentos reais e saudáveis. E eu acho que todos nós merecemos isso. Infelizmente, essa chance foi roubada de Elisa, mas não deixe que seja roubada de você também. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Queria agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Hilary Wallace e Charlotte MacDonald. Se você também quer se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos às vezes dias ou semanas antes de serem carregados para o público, e atualmente é a melhor maneira de você ajudar a apoiar o canal. Agradeço àqueles que decidiram fazer isso.
Se quiser se juntar, clique no botão de adesão abaixo do vídeo ou encontre o link na descrição. Se gostou do vídeo, confira outro caso interessante que cobri e inscreva-se no canal. É grátis e mantém você atualizado com meus futuros vídeos. Mas meu nome é Tide Knots e eu vejo vocês na próxima.